Você abre o PlayStation e se depara com isso. Vai para Xbox, mas não vê muita coisa diferente. Parte para Steam, a mais barata. E bom, nada mudou. Tentei na Nintendo. E a pergunta que fica é por quê? Por que os jogos estão tão caros? Por que o jogo lançado há 20 anos atrás, remake de um jogo de 96, tá nesse preço? Não, isso daqui é brincadeira, sinceramente. Mas pior que isso é porque o FIFA do ano passado tá custando 300 conto. O que a gente precisa entender é que os jogos sempre foram caros. Pra você ter uma ideia, os jogos de 64, lançamentos de peso tipo Donkey Kong 3 ou Super Mario 64, na época custava de 100 a 130 reais. E sabe quanto era o salário mínimo da época? 112 reais. Então o pensamento da época era: acabei de receber meu salário. Vou comprar comida? Não. Vou pagar a luz? Não. Vou pagar aluguel? Não. Então o que você vai fazer? Vou comprar Donkey Kong. Uma coisa que já era comum na época era as pessoas reclamarem dos preços. Até porque não tinha como não reclamar. Só que não era como hoje, que é só você mandar uma mensagem pro suporte ou fazer um videozinho reclamando e pronto. Pô, isso é molequice, cara. Naquela época a internet estava engateando, então a única forma de reclamar dos preços era enviando cartas. E muitas vezes feito à mão, querendo não faz sentido, porque se for para comparar com o nosso cenário atual, se o salário mínimo é 1.500, se a gente contar as taxas de importação e todas as outras taxas do amor, era a mesma coisa que pagar 2.000 reais em um jogo. O valor equivalente a 4 galos índios gigantes. E dá pra fazer muita coisa com galos índios gigantes. Então já vai agradecendo por você pagar 400 conto no seu fifinha do ano. Ou não, porque jogos como Expedition 33 tem 3 motivos principais para custar 200 conto. O primeiro sendo a morte do preço regional. Quando a empresa lançava um jogo, ele chegava custando 50 a 60 dólares. Já que no Brasil ele deveria custar de 100 a 150. Porém, algumas pessoas achavam que esse preço era muito caro e usavam VPN para comprar em outros países, com moeda mais fraca, como a Argentina ou a Turquia. Algumas empresas perceberam isso e falaram: ô louco, a gente tá tendo muito gasto com essas VPNs. Vamos só converter o dólar e boa. Por causa disso, vimos bizarrices como essa. A Steam não faz isso, mas empresas como a Activision, EA, Ubisoft, infelizmente a Take-Two, que é dona da Rockstar Games. Então já vai preparando seu bolso pro GTA 6. Mas pior que todas elas é a Nintendo. Ela é só a empresa que mais pratica isso. E de uma forma completamente bizarra. Porque quando os jogos como Assassin's Creed chegam com aquele preço completamente inflado, com o tempo ele vai ganhando desconto de 50%, 60%. Os jogos da Nintendo não. Jogos como Mario Kart 8 Deluxe de 2017, que chegaram aqui custando 300 conto, hoje está custando os mesmos 300 conto. Às vezes até mais caro. Isso é porque a empresa tem a filosofia de jogos atemporais, que os jogos dela não perdem qualidade com o tempo. Por isso ela se recusa a desvalorizar o produto. Quando ela dá uma promoção que é raro, ela dificilmente passa dos 30%. Super custo de produção. Não é segredo que os jogos atualmente têm a mesma qualidade narrativa que um filme. Coisas como roteiro, edição de arte, criação de universos, até mesmo contratação de atores renomeados. Não só isso, a contratação de profissionais de ponta, como programadores, designers, roteiristas, etc. E também a utilização de tecnologias de ponta, como captura de movimento e de expressões faciais. Tudo isso, com a demora de anos de produção, encarreta a um custo elevado de produção. Death Stranding chegou a custar 100 milhões de dólares, sem contar o preço de marketing global. Brasil, provavelmente o maior fator. Como os jogos são lançados em dólar, quando chega no Brasil é a mesma coisa que ser chamado pro exército. É doloroso, mas não temos escolha. Porque aqui, além da moeda ser fraca, quando o jogo chega, mesmo em mídias digitais, ele vem lotado de imposto. Juntando isso com a conversão direta, dá até vontade de chorar. Mas ainda assim, um jogo ruim ou espetacular custa mais de 100 reais. Eu acho sacanagem, porque jogos ruins como Assassin's Creed vendem por ter fanbase. E jogos espetaculares como Crimson Desert vendem por ser espetacular. Então, não faz sentido. Podemos citar o exemplo de Silksong, que mesmo sendo um dos jogos mais aguardados de 2026... e ter uma fanbase gigantesca,
no lançamento, ele chegou custando 80 conto. Isso é porque eles confiaram no jogo deles, sabiam que era bom e não precisava colocar preço gigantesco para lucrar imediatamente. Mas o que faz menos sentido é jogos como FIFA e COD serem pagos. Só lembrando que eles estão na lista de empresas que fazem conversão direta. Porque na teoria, eles ganham muito mais dinheiro com microtransações, então por que eles cobram? É simples. Eles sabem que o cara que pagou 400 conto no jogo tá disposto a comprar mais roupinha pro personagem, corzinha pra arma, etc, etc. E com isso eles basicamente fazem os jogadores de trouxa. Você vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia? Mas o governo de alguns países já está tentando proibir a loot box por ser jogo de azar para crianças. A única opção é aproveitar os descontos nas lojas. Direto a Steam tem. Às vezes também eu vejo que tem na PlayStation e na Xbox. Os jogadores de PC podem também optar pelo caminho do One Piece. Mas eu não recomendo, porque após a Green Line, tudo fica mais perigoso. Pelo menos eu não confio na Hydra, se é que você me entende. Já os jogadores de Xbox aproveitam o Game Pass. E os de PlayStation, a PSN. Eu sei, não tá no melhor momento desses serviços, mas é melhor do que pagar 300 conto em um jogo meia boca. Tempos bons ainda vão vir. Agora, quem tem um Switch, eu peço que melhore. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e clica nesse vídeo, onde eu conto a história do PS Vita. Tchau.